Olá, amigos, estamos aqui para mais um episódio do Pod Fisco. Estamos já no 4º episódio e você já sabe, o Pod Fisco é uma realização do Sinafisco, Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Estadual do Estado de Rondônia. Hoje traremos um assunto instigante, um assunto atual, iremos tratar da reforma tributária. E para isso, trouxemos um especialista na área, alguém que é extremamente conhecido da sociedade rondoniense por sua capacidade, por seu conhecimento técnico. Essa pessoa... Joy, tudo bem, Joy? Tudo bom, né? O programa sempre promete, né, Germano? Nós já tivemos aqui nas nossas edições pessoas que realmente trouxeram e sempre estão trazendo inovações para o progresso do estado de Rondônia, né? Com sua vivência, com a sua vida. E hoje não é diferente, né? Hoje nós estamos... Calma, Joy, não vai dizer ainda quem é, não vai dizer quem é o convidado, porque antes disso, você que está nos assistindo deve fazer o quê? Serviço completo. Ativa o sininho de notificações, curta, comente, participe do nosso Pod Fisco. Mas, Joy, eu vou passar a palavra para você que você diga quem é o nosso convidado. O nosso convidado é um convidado ilustre que conhece a respeito da área e tem uma vivência política aqui no estado de Rondônia e também já foi deputado federal, quer dizer, ele conhece os trâmites em Brasília, como é que funciona aquela casa de lei, né? E às vezes a gente vê os debates tão demorados e a gente pensa que nunca vai acontecer. Por exemplo, essa reforma tributária realmente, a gente tem ouvido falar há 10 anos. E agora o governo conseguiu emplacar aí e realmente é um projeto que já vem sendo discutido e não vai chegar num consenso, mas aquilo que for bom para a sociedade tem que passar, tem que aprovar, porque nós já estamos cansados de muitos impostos, de uma taxa, carga tributária muito alta e também uma burocracia muito grande, onde onera muito o caixa dos empresários, né? E do cidadão também, porque, afinal de contas, quem paga o imposto lá na ponta vai ser o trabalhador, né? E essa pessoa que nós estamos trazendo hoje aqui tem essa vivência política, administrativa, conhece o estado de Rondônia, então o programa promete, né? Eu gostaria aqui de ler um pouco do seu currículo, para você, ouvinte, verificar que eu estou falando de uma pessoa gabaritada que vai falar aquilo que você precisa ouvir, né? Essa pessoa que nós estamos trazendo, ela é uma pessoa que foi graduada pela Pontífice Universidade Católica do Paraná, no ano de 1979. E ali ele já se formou em Direito, né? Pós-graduado em Direito Público pela Uni, aqui em Rondônia. Isso quer dizer o quê? Que ele estava lá no Paraná, lá em Minas Gerais também, que ele é das Minas Gerais, e ele veio para Rondônia. E aqui também ele já buscou formação, aperfeiçoamento. Especialista em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nós estamos falando de uma pessoa que nasceu no dia 10 de fevereiro de 1952, na cidade de Conselheiro Pena, Minas Gerais, né? Poderia me dizer, talvez, que ele seja um comedor de queijo, aquele pãozinho de queijo? Talvez sim, né? O mineiro, ele gosta muito disso, é a marca dele. E ele migrou para Rondônia. Veio residir em Rondônia em 1980 e a gente até espera que ele conte como é que foi a sua vinda para Rondônia, se foi muito fácil vir para Rondônia, né? Naquela época em que o governo chamava as pessoas para povoar Rondônia, o novo estado que estava sendo formado, né? E em virtude do seu trabalho, ele foi eleito deputado federal no ano de 1982 e ele exerceu esse mandato, foi eleito pelo PMDB, nos anos de 1983 a 87. Temos mais. Ele foi eleito, aqui vocês já vão saber de quem estou falando. Ele foi eleito vice-governador de Rondônia, na chapa do PMDB na época, do então governador Jerônimo Santana. A eleição foi no ano de 86 e ele assumiu, junto com o governador Jerônimo Santana, em 1987. Então, nessa época também,
ele, como vice-governador, foi nomeado como secretário de Educação e posteriormente, ele foi secretário de Planejamento. Então, nós vemos que na sua trajetória de vida, ele também assumiu a presidência da OAB em Rondônia nos anos de 2004 e 2006. Lecionou também na faculdade, na Unirondônia, né, na Universidade Federal de Rondônia, dentre outras instituições. Nós estamos falando de uma pessoa que hoje tem 72 anos de idade, 42 anos contribuindo como advogado para a sociedade de Rondônia e, recentemente, de forma merecida, ele foi homenageado pela OAB Rondônia com o jubilamento, que foi um evento que ocorreu no dia 28 de abril agora de 2023. Então, nós estamos falando daquele que é filho de Orestes Muniz e Jovita Alves Muniz. Orestes Muniz, o nosso grande advogado de Rondônia, de longa data. Seja bem-vindo. Muito bem, é um prazer grande estar aqui com vocês e por intermédio de você, Joey Luiz, e por intermédio do Germano Soares, poder falar com outras pessoas sobre Rondônia, sobre a reforma tributária, falarmos de assuntos que interessam dia a dia o cidadão, que interessa o cabeleireiro, o barbeiro, o motorista de táxi, que interessa o comerciante, o empresário, que interessa ao advogado, que é a reforma tributária. A reforma tributária vai atingir todo mundo. Não tem jeito, na minha opinião, ela vai ser uma paulada na cabeça de muita gente. Muita gente que esperava diminuir os índices e os percentuais dos tributos e diminuir até os tributos. Na verdade, hoje, depois de ler a reforma tributária, chego à conclusão que não haverá redução de tributos. Pelo contrário, haverá aumento de tributos. Isso é preocupante. Doutor Orestes, mas antes de nós entrarmos nesse tema, né, que obviamente pelo seu currículo, né, todos nós sabemos que o senhor é um especialista de fato na área, nós gostaríamos de saber quem é o Orestes Muniz, que não está escrito aqui no seu currículo. Muito bem. O que ele gosta de fazer nas horas vagas, se ele tem um time preferido, tem gente que não gosta de futebol, se tem um time do coração, se não tem, gosta de pescar, enfim, quais são os seus hobbies? Nossa audiência gostaria de saber disso. Bom, o Orestes Muniz, ele gosta de muita coisa. Gosta do que é bom. Mineiro gosta do que é bom. Gosta de arroz, de feijão, de carne, pão de queijo, bolo, né? E eu gosto de quase tudo. Eu só não gosto de alguns temperos, né? Aí pimentão, coentro, pimenta de cheiro, eu não sou chegado não. Mas o restante, gosto de peixe. Ah, um detalhe, peixe em Porto Velho, eu já viajei a vários países do mundo e do Brasil, vários estados brasileiros, mas não encontrei em nenhum lugar onde tenha tanta variedade de peixe bom, gostoso como Porto Velho. Não encontrei em nenhum lugar. Porto Velho é fantástico nisso. Mas eu cheguei em Ji-Paraná em 1980 e comecei a trabalhar como advogado lá em Ji-Paraná. E ali eu estruturei o meu escritório lá, e na época não tinha instalada a comarca de Ji-Paraná. Tinha na lei, mas não tinha sido instalado por falta de cuidado. E isso levou a uma situação interessante. Nós juntamos lá, nós éramos 20 advogados, e nós juntamos esses 20 advogados, somamos as nossas forças, alugamos um local, fizemos a reforma do local, fizemos adaptações e aí conseguimos, e compramos os móveis e conseguimos que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, que naquele tempo Rondônia ainda era território, instalasse a comarca de Ji-Paraná. E isso ocorreu quando, doutor Orestes? Em 81. Em 81, quer dizer, naquela transição de território para Estado,
Que foi em 82. Não tinha recursos, né? E realmente tinha que começar tudo ali, né? Exato, e eu fiquei sabendo de uma história lá que teve um advogado que, fazendo essa comarca aí, parece-me que ele tinha que haver uma obra para reformar o prédio e ele acabou derrubando essa parede com a mão. Como é que foi essa história? Derrubou no soco. No soco? No soco. Um advogado lá, ele é meio forte, meio bombado, né? Estilo lutador de MMA de hoje, exatamente. Né? Chegamos lá para visitar a obra de reforma do prédio lá e precisava começar, ela estava demorando. Ele falou, isso aqui a gente derruba no soco. E meteu o soco e começou a derrubar a parede que tinha sido derrubada. E já vieram os trabalhadores, já emendaram ali com os advogados trabalhando também. E derrubou a parede e foi feito as devidas adaptações. Porque a estrutura administrativa para o Estado é uma coisa e a estrutura do território era outra. Isso, exatamente. Então tinha que ter o Tribunal de Justiça, a Procuradoria, né? E não tinha esses funcionários. Como é que o advogado trabalhava nessa época? Olha, era difícil. O trabalho em Ji-Paraná na época era difícil. Inclusive houve uma operação chamada pelo governador Jorge Teixeira de Operação Caça-Pistoleiro. Nessa operação Caça-Pistoleiro, foi um delegado lá, que na época, foi muito eficiente, o João Lucena Leal. E ele chegando em Ji-Paraná e prendeu muita gente, levou muita gente à cadeia, processou muita gente, fez muito processo, muito inquérito. E isso para os advogados foi bom, por um lado, né? E esse trabalho dele proporcionou também aos advogados mostrar a que os advogados tinham vindo, né? Porque eram muitas ações, muitos problemas na área jurídica, na área penal, principalmente. E antes disso, Ji-Paraná era uma cidade que tinha, inclusive, um local lá, onde era um bar que as pessoas diziam que era o bar onde as pessoas contratavam pistoleiros, né? Já sabia, quisesse contratar um pistoleiro, ia naquele bar. Já sabia onde é que tinha que ir, sabia onde é que tinha. Mas era mais ou menos uma terra sem lei ainda. Era mais ou menos. Eu passei um medão nessa época lá, eu era novo, tinha recém-chegado de Curitiba, tinha aberto o escritório, estava começando a trabalhar e tal, e fiquei conhecendo um advogado antigo, ele tinha vindo do Mato Grosso, um cara muito competente, muito trabalhador, muito respeitado na cidade e tal. E aí um dia eu estava em casa, assim, no final da tarde, chegou uma pessoa lá, o doutor fulano de tal, não vou citar o nome aqui, naturalmente. Com certeza. Quer que você vá lá na casa dele agora? Era umas 6h30, 7 horas, começando a escurecer. Eu falei, mas o que está havendo? Não pode ser amanhã? Não, tem que ser hoje. Eu falei, mas o que está havendo? Não, é que meter tiro na casa dele lá, ele quer que você vá lá. E agora? E eu fiquei com medo de ir, né? Fiquei pensando nele para tirar em mim. Eu falei, mas quando foi que deram os tiros na casa dele? Acabaram de atirar lá. Rapaz, eu falei, mas meu Deus do céu, mas deram tiro na casa dele? Não, foi a hora que ele chegou de carro, os caras vieram acompanhando ele no carro dele e tentaram matar ele mesmo. E ele já era uma pessoa experiente na vida, e ele, para não morrer, a hora que meteram o tiro nele, ele abriu a porta, desceu deitado no chão e os caras atirando. E a mulher dele abriu a porta da casa, o carro ficou em frente à porta, assim, na garagem. Ele entrou e conseguiu se escapar dos tiros. Aí quando eu cheguei lá, o carro dele estava cheio de marca de bala, mas muita bala. As paredes lá. Quando eu cheguei lá, eu fiquei mais com medo ainda quando eu vi aquele cenário lá. Mas ele abriu uma oportunidade para mim, esse advogado, porque ele foi embora de Ji-Paraná e pediu para que eu cuidasse dos clientes dele, na sua ausência. E ele ficou ali uns 6 meses fora, tal, né, preocupado com aquela situação toda. E eu cuidei dos clientes dele para ele. E para mim foi interessante, porque me abriu um espaço muito grande para ele, que já era uma pessoa respeitada. E, por outro lado, também me abriu um espaço para as pessoas que, se o fulano de tal colocou esse advogadozinho aí, esse jovem, no lugar dele aí para cuidar dos clientes, é porque esse cara é bom também. Ele confia, né? Isso, exatamente. E conhecendo mais de Orestes, quem é Orestes Muniz? Pai, marido, avô? Aquela pessoa bem pessoal. Eu sou muito caseiro, eu gosto muito de casa, gosto de ficar em casa, gosto de ficar com a minha esposa, gosto de ficar com os meus filhos e agora gosto de ficar com os meus netos também. Viajamos juntos, de vez em quando estamos juntos, almoçamos juntos, jantamos, os meus netos vão lá para casa, ficam lá.
Os meus netos, eles têm já o quarto deles lá na minha casa. Todos eles. Inclusive o Gabrielzinho. O Gabrielzinho hoje já está com 19 anos. E chama de Gabrielzinho, né? Já tá na faculdade, inclusive. Olha que legal. E ele já tem o quarto dele lá também. Quando ele chega lá e fica lá, às vezes, 1 dia ou 2 dias lá em casa, ele já sabe qual é a cama dele. O Orestinho, a Aninha, até a Marianinha e a Amandinha, que são as mais novas também, já sabe. O Rick, o Ricardo, todo mundo já sabe onde chega lá e até os quartos deles lá. O bem mais precioso que a gente tem. A família é fundamental, viu? E dentro daqueles hobbies que o Germano estava falando, você gosta muito de ler, música, cinema? Muito. Esse ano, por exemplo, eu já li mais de 12 livros. Olha só. Nesse ano de 2023. E estou fazendo um curso superior pela internet também agora. Já estou faltando 6 meses para concluir. Um curso superior também pela internet. E o Orestes, ele fala assim, eu li 12 livros, né? Se alguém estiver ouvindo aí, vai dizer assim, poxa, mas leu só 12 livros? Mas o doutor Orestes é muito ocupado. Tem um escritório, tem empresa, né? Isso. Tem a sua vida privada também. Trabalho como advogado. Faço audiência. Hoje mesmo fiz 2 audiências hoje. Olha. Faço audiência, faço sustentação oral no tribunal, corro atrás dos assuntos, reúno com os clientes. Não, e a gente vê o Orestes Muniz assim, com essa energia toda, acorda 5 da manhã. 5 da manhã? Fazer minha caminhada. A caminhada, né? Faço caminhada quase todos os dias. Aí tem dia que na internet tem um clube das 5, né? Então, não sei se eu já ouviu essa expressão. Não ouvi, é o pessoal que acorda às 5 da manhã, porque diz que é importante acordar cedo, que você ganha tempo, né? É verdade. Não, e outra coisa, você tem que deitar cedo para levantar cedo. Sim. Porque se deitar tarde, aí você não consegue levantar consegue. cedo. Mas a gente falou aqui no currículo que o Orestes, ele foi político, ou é político. O que ensejou você, motivou você a entrar para o mundo político? Olha, eu não tensionava ser candidato, mas aí aconteceu uma série de fatores lá em Ji-Paraná na época, e eu era do antigo MDB. E cheguei em Ji-Paraná, me filiei ao MDB, meu irmão Sadraque já era do MDB em Ji-Paraná, e nós fazíamos oposição ao regime militar. E aí comecei... Eram 2 partidos. O MDB e a Arena. Isso, só 2 partidos. E aí eu comecei a militar lá com meu irmão, lá no MDB. Então. E aí aconteceu o seguinte, 3 líderes, que eram líderes importantes em Ji-Paraná, deixaram o MDB e foram para a Arena. E aí faltou gente dentro do MDB para ser candidato, aí o Jerônimo pediu, o Sadraque pediu, todos pediram, eu acabei aceitando e acabei sendo eleito deputado federal na época. Okay. Aí não disputou reeleição, aí teve eleição para governador. Aí o Jerônimo me convidou para ser candidato a vice, fui vice dele. E depois fui secretário de Educação, fui secretário de Planejamento. Mas assim, claro que você não idealizou, mas foi político. Enquanto político, você conseguiu cumprir a sua missão ou é difícil ser Não, eu consegui cumprir. Porque a missão do político ele é principalmente representar os anseios da população. E é isso que você tem que fazer, representar os anseios da população. Por exemplo, eu fui presidente da OAB. O que eu tinha que fazer? Representar os anseios da advocacia, as prerrogativas dos advogados, as questões que implicavam os advogados no âmbito da justiça, no âmbito dos tribunais, no âmbito da polícia, no âmbito das penitenciárias, então no âmbito do exercício do devido processo legal, que é uma garantia constitucional. Então, como presidente da OAB, esse foi o meu foco, representar os advogados naquilo que é mais sagrado, que é a garantia do devido processo legal. Isso é muito importante. E também aproximar mais a ordem, a OAB, das pessoas, porque muitas pessoas, às vezes, eles não precisam de uma defesa técnica jurídica, mas eles precisam de uma defesa enquanto cidadão, uma defesa de cidadania. E a OAB também tem esse papel no seio da sociedade, defender o direito à cidadania das pessoas. Fechando essa questão política aí, você teve alguma frustração? Aconteceu alguma coisa que possa ter desagradado no meio político?
Não. Eu acho que todo mundo devia ser político. As pessoas deviam ser candidatas, deviam exercer funções públicas, porque é uma maneira também da pessoa ter uma visão um pouco diferenciada da visão que tem o eleitor. Porque o eleitor ele tem uma visão da sociedade, das pessoas e do processo. Já o político, ele adquire uma outra visão. Então, se as pessoas pudessem ter uma visão como eleitor e ter uma visão também como político, seria importante as pessoas exercerem uma função ou mesmo militar num partido político. Eu acho que a militância num partido político é importante. Doutor, a gente já viu que o senhor tem uma trajetória na advocacia e na política, né? Mas antes de fazer a pergunta que me cabe, né? Gostaria só de pegar um gancho. O senhor falou sobre o devido processo legal. Eu acho que é importante para quem está nos assistindo agora que o senhor pudesse dizer, durante um processo, né, que ocorre na justiça, o senhor falou que hoje mesmo, né, esteve em 2 audiências, né? Existe hierarquia na hora que está ocorrendo lá o processo, né? Uma audiência, por exemplo, existe hierarquia entre o juiz e o advogado? Há alguma submissão? Porque às vezes as pessoas têm a visão de o juiz como quase um deus, né? Um semideus. Maior do que o advogado. Né? Do que o existe alguma diferenciação? Tem uns ministros que dizem o seguinte, o ministro esteve aqui, inclusive, em Porto Velho, ministrando uma palestra, diz o seguinte: metade dos juízes acham que são deuses. E a outra metade tem certeza. Tem certeza. É por isso a minha pergunta, porque tem essa visão. Não há hierarquia. E outra coisa, há respeito. Eu tenho o mais profundo respeito pelos juízes, pelos magistrados, pelos desembargadores, pelos ministros, pelos integrantes do Ministério Público. E é um respeito necessário e indispensável para a boa aplicação da justiça. Então, você tem que tratar as pessoas respeitosamente, com lhaneza, com carinho, com a verdade, com justiça. E é importante esse tratamento, é você saber como tratar as pessoas. Perfeito. Aí a minha pergunta agora é a seguinte: hoje, Orestes Muniz, ele se define como político, uma atuação política, ou hoje a gente pode dizer que Orestes Muniz está no seu dia a dia mais ligado à advocacia? Não, totalmente ligado à advocacia. Mas eu sou uma pessoa política. Sim. Certo? Eu sou um político no sentido de que política é um meio de você tratar das questões da sociedade, tratar das questões da comunidade, das questões de cidadania. Então, eu não excluo dos meus diálogos, da minha conversa, da minha participação, a questão de cidadania. Então, nesse sentido, eu sou político. Sim. Mas a minha atividade é a advocacia. Mas, Orestes, para a gente adentrar na questão da reforma tributária, pegando um gancho da tua vida pública, quando você foi secretário de Educação, depois Planejamento, a situação da máquina pública era outra. Tinha um sistema tributário que estava começando ali, o próprio Estado de Rondônia, os primeiros anos ali, dependendo, 10 anos do suporte financeiro do governo federal, mas já começava a engatinhar, preparando o sistema tributário do Estado para poder arrecadar. Foi fácil trabalhar como secretário de Planejamento, diante do orçamento que o Estado tinha na época para atender a máquina pública e também para atender os anseios da sociedade? Não, nunca é fácil. O administrador público, ele enfrenta normalmente uma escassez de recursos. Por que ele enfrenta? Porque existem muitas demandas. Existe demanda por estrada, por abrir estrada, asfaltar estrada, recuperar ponte, construir escola, recuperar escola, reformar escola, contratar professores, contratar os demais servidores da educação, os auxiliares e etc. Então, são muitas áreas. Construção de hospitais, reforma de hospitais, compra de remédio, contratação de médicos, enfermeiros, dentistas e por aí vai em todas as áreas, na área da agricultura, na área do desenvolvimento e na área da assistência social e na área penitenciária, na área da justiça. Então, são muitas as demandas e os recursos são poucos.
Então, o administrador público precisa e deve agir com parcimônia. E nem sempre é fácil você estabelecer prioridades quando existem muitas demandas e muitas necessidades. Esse é um problema sério. Mesmo na época em que eu fui secretário de Educação, em que eu fui secretário de Planejamento, nós já enfrentávamos escassez de recursos. E hoje também se enfrenta escassez de recursos. Então, a situação hoje de um governante, no meu modo de ver, eu acho que qualquer governante hoje, ele tem que ter algumas qualidades que são fundamentais. A primeira qualidade que ele tem que ter, tem que ser uma pessoa extremamente correta, extremamente honesta. Essa é a primeira. Segundo, ele tem que saber estabelecer prioridades. O que eu devo gastar o dinheiro do Estado? Pagar funcionário? Qual que é o primeiro? É atender estrada, atender hospitais, atender remédio. Então, ele tem que estabelecer as prioridades. E saber agir com parcimônia, logicamente, mas tem que ter uma outra qualidade que eu considero essencial: saber negociar. Ele tem que negociar com os servidores públicos, ele tem que negociar com a sociedade, ele tem que negociar com o Ministério Público, ele tem que negociar com o Tribunal de Contas, ele tem que negociar com a Assembleia Legislativa, ele tem que negociar com as organizações não governamentais, com as ONGs. Mas eu estou falando da negociação positiva, produtiva, aquela em que há reivindicações justas e que ele faz negociações justas, corretas, acertadas para o bem da comunidade. Germano, eu fico observando assim o que o Horácio está falando, é que antigamente não tinha aquela verba para o parlamentar, porque quem planeja executar obras para a sociedade é o executivo. Aí, para fazer aquela média com o parlamentar, hoje o Estado, com o recurso que tem que destinar uma parte para o parlamentar destinar as suas obras, até para fazer o nome dele. Você acha isso bom ou nocivo? Não, na minha opinião, não é nem ruim nem bom isso. Isso aí é neutro. Por quê? Vamos admitir que o Germano seja um deputado estadual e ele tenha lá uma verba lá de 3 milhões de reais. Correto. Certo? Então, o que o Germano vai fazer com essa verba? Ele pode gastar essa verba comprando carro para a família dele? Não. Ele pode gastar essa verba indo para o cabeleireiro para pintar o cabelo dele, para pintar o cabelo da mulher dele, para gastar? Também não. Em que ele tem que gastar essa verba? Em bens públicos, no interesse público. Então, por isso que eu digo que é neutro. Por quê? É neutro assim. Ele vai estabelecer as prioridades como deputado, como que ele vai aplicar esse dinheiro. Então, ele vai destinar, ele vai destinar para a prefeitura de Porto Velho, se a base eleitoral dele é Porto Velho, para que a prefeitura aplique em educação, ou aplique em serviços, outros serviços, ou aplique em quê? Então, vai depender da prioridade que ele, como deputado, sendo sensível aos interesses da comunidade, saber em que ele vai aplicar aquele dinheiro. Só fechando aí, eu estive no interior e vi uma construção de uma ponte que foi feita com recurso vindo de parlamentar. O prefeito não tinha condições de colocar no orçamento da prefeitura recurso para fazer aquela ponte. Quer dizer, o deputado teve que reservar um recurso para fazer aquela ponte que trouxe um benefício para toda aquela comunidade que estava ali naquela Exatamente. linha. Então, eu acredito, Joy, que quem está nos acompanhando e prestou atenção no que o Dr. Orestes Muniz acabou de dizer, percebeu que quando a gente trata de administração pública, é aquela máxima da economia, né? Necessidades ilimitadas e recursos limitados, escassos, né? Então, você precisa ter prioridades. E, além disso, que o governante não governa sozinho. Ele tem que estabelecer parcerias. Fazer um orçamento. Certo. Conversar com os outros poderes. Orça a receita e fixa a despesa. Exatamente. Mas agora poderia até, Joy, soar os tambores, né? Que rufem os tambores, que rufem os tambores. Porque agora é o seguinte, o assunto que está em tela não se fala sobre outra coisa.
Escutamos alguns dizerem, estamos debatendo essa reforma desde 1991. Isso. Precisa acontecer, já deveria ter acontecido, já passou da época. Aí existem outros que dizem assim, não. Ela praticamente não foi debatida com ninguém, com a sociedade, foi a toque de caixa. Era preciso fazer a reforma? Não era preciso? Como o nosso como o nosso convidado, falamos sobre política, né? Será que eu estou profetizando aqui? Como o nosso convidado Orestes Muniz vê a reforma tributária? Necessária, não necessária, boa, ruim? Qual a sua opinião? Olha, a reforma tributária, ela precisava vir, como é necessário. Nunca vai ter uma reforma tributária que agrade todos os segmentos. Isso nunca vai acontecer. Porque ela sempre vai tirar de um lado e colocar em outro. O que precisaria, e aí vai a minha maior crítica a essa reforma tributária, é o seguinte: essa reforma tributária ela está promovendo, em muitas áreas, um reajuste de tributos enorme. Por exemplo, na área de serviço, ela está onerando. Na área de saneamento, por exemplo, haverá um reajuste de mais de 68% dos tributos na área de saneamento. E o Brasil é um país carente em saneamento. Então, isso vai acontecer o que? Vai encarecer mais os serviços de saneamento. Você vê, vai aumentar o tributo, vai encarecer. Isso vai provocar o quê? Em vários estados e municípios, empresas e mais empresas pedindo reajuste pelo serviço que prestam na área de saneamento em razão do encarecimento tributário. Outra coisa, prestadores de serviços de um modo geral. Tem área aí que vai sofrer reajuste de quase 200% na área de serviço dos tributos. Então, a não ser que as leis complementares que precisarão ser editadas nesse período, que elas possam, então, atender essas questões para poder facilitar. Eu não vejo como. Por exemplo, na área do agronegócio, por exemplo, a área do agronegócio da carne parece que ficou com certo equilíbrio. No entanto, o agronegócio de grãos está sendo onerado, entendeu? É outro problema. Como resolver isso? Não é fácil resolver isso, é uma situação difícil. O simples, como é que vai ficar o simples? Nós não temos ainda uma definição de como vai ficar o simples, porque o que se fala do simples até agora são coisas complicadíssimas. Marco Sintra, ex-secretário da Receita Federal, ele diz o seguinte, que essa reforma tributária, ela onera excessivamente a classe média. E eu tenho também essa visão, ela vai onerar muito. IPVA, por exemplo, Imposto da Propriedade de Veículos Automotores, que implica quem tem motocicleta, quem tem carro elétrico agora, que está surgindo, quem tem carro a gasolina, combustão e etc., quem tem carro de luxo e tal. Poderá ter um imposto progressivo. Ok. Hoje já existe uma espécie de tributo, que é o IPVA, para esses proprietários de veículos, que eles já são onerados já, certo? Tem carro aí que paga R$40 mil de IPVA anualmente, certo? Então, isso já é oneroso. Agora, se eles vão fazer progressivo, vai ser um imposto progressivo. Como será isso? Quer dizer, nós ainda não temos clareza a respeito disso. Muita coisa parece que vai ficar para a lei complementar. Isso, né? Vai ficar muito para a lei complementar. E outra coisa, estão criando um conselho federativo. Difícil de funcionar um conselho federativo. E outra coisa, esse conselho federativo vai tirar poderes das Assembleias Legislativas, vai tirar poder do Poder Executivo Municipal e das câmaras de vereadores, vai tirar poder da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Ora, um conselho federativo, para ter poderes de decisão a respeito de repartição de receita, isso é um negócio perigosíssimo. Como é que ficam os governadores das Assembleias Legislativas? Como é que ficam as câmaras de vereadores com seus prefeitos municipais? Então, é um assunto ainda difícil de entender, de como ele vai funcionar. Eu acho que vai complicar muito. A extinção de 5 tributos
Eu acho isso uma boa medida na reforma, né? Que está extinguindo o PIS, COFINS e o IPI. Só que, na verdade, extingue o IPI e cria um outro tributo seletivo para substituir o IPI. Então, na minha opinião, fica quase do mesmo jeito. Acaba com o ICMS estadual e acaba com o ISS municipal. Mas se cria um outro tributo com duas divisões também. Então, é uma reforma meio confusa. No entanto, o que vai mandar muito nessa reforma tributária, no meu modo de ver, é como serão elaboradas as leis complementares e as leis ordinárias. Como elas virão no sentido de adequar o que consta da emenda, que a emenda é genérica, e aí vem as posições específicas da lei complementar e das leis ordinárias que vão reger essa situação. Vai ser criado também um fundo de desenvolvimento regional. E esse fundo de desenvolvimento regional, ele seria para acabar com a guerra fiscal dos estados. Ou seja, vai tocar diretamente nas empresas incentivadas. Então, tem os incentivos da Zona Franca de Manaus, tem os incentivos de Porto Velho, de Rondônia. Tem muitos estados que têm muitas empresas incentivadas. E aí, como é que será, então, esse Fundo de Desenvolvimento Regional? Ele vai suprir essas questões em que os estados aprovaram incentivos tributários para instalação de empresas. Como será isso? Então, isso também eu tenho a impressão que vai ficar para a lei complementar. Né? Mas aí tem um outro problema. Vai tirar a autonomia do Estado de legislar sobre os seus próprios tributos? Então, é uma outra questão. É uma grande interrogação, né? A gente só sabe que a Zona Franca de Manaus e o Simples, eles vão manter, né? Mas o restante dos incentivos realmente é como o senhor está dizendo, né? A autonomia como vai ficar, né? Mas eu não vejo como eles manterem o Simples da mesma forma que está hoje, porque com a extinção do ICMS e do ISS e com a criação desses dois outros tributos... o chamado IVA dual, né? IVA dual... vai criar um problema aí tanto para o Simples, se bem que eles podem também, na lei complementar, salvar o Simples também. Esse é fato concreto. Ok. Joia, está com você. E nessa questão aí, houve uma grande discussão na Câmara dos Deputados. Agora vai para o Senado. Isso. E parece-me que o Senado, o governo, tem a maioria. Né? Como seria essa... Provavelmente vai ser aprovado, no Senado. Eu não vejo como o Senado... não é que o governo tem maioria específica no Senado, mas é porque os senadores hoje acompanharam muito essa discussão e você vê declaração de senadores de vários partidos tendente a aprovar. Existe um documento assinado por quase 100 economistas e financistas hoje elogiando a reforma tributária. Na verdade, a reforma tributária tinha que vir, mas é necessário que a sociedade, nesse momento, comece a levantar os pontos críticos, porque as críticas à reforma tributária, neste momento, ela não tem o condão de invalidar a reforma tributária. As críticas, nesse momento, têm o condão de colaborar na feitura das leis que irão definir os contornos dessa reforma tributária, para deixá-la adequada ao gosto da sociedade e que não venha um aumento de tributos, porque o Brasil já não suporta mais aumento de tributo. Porque o que a gente observa é que hoje o sistema tributário é aquele muito criticado, né? Que muitas das vezes tem imposto sobre imposto, onde a carga tributária é muito alta, onde se cobra mais da classe trabalhadora do que do capital de investimento, né? Inclusive, havia intenção, né, de taxar, né, o grande capital, né? Mas a taxação de grande capital nunca funcionou em país do mundo nenhum. Porque na medida em que se tenta taxar o grande capital, ele foge do país e vai para outro onde não é taxado. Quer dizer, então isso é um perigo. Tem coisas que são perigosas de você querer ter, o Estado, a União, querer taxar
aumentar os tributos de determinados segmentos, e aí eles vão para outro estado, para outro país e deixa de gerar tributos, de gerar renda, de gerar empregos naquele estado onde estão instalados. Você chegou a falar a respeito de que o Estado não vai ter como fazer, como que ele vai legislar, né? E hoje, na realidade, se você for verificar, é um emaranhado de leis, onde tem lei federal, legislações federais, estaduais, municipais, as regulamentações, decretos que regulamentam, leis complementares e tudo mais. Quer dizer, é uma burocracia muito grande que, inclusive, complica até para o empresariado. Mas, Joey, você e o Germano, que conhece muito de legislação tributária, eu tenho a impressão que nós vamos viver aí uns 10 anos daqui para frente com uma série de leis, as antigas e as novas, nessa adaptação. Não, sem dúvida. Vai ter um período de transição longo aí, né? Que vai ser complexo. E vai ser complicado para os operadores do direito, né? Para concluir, eu queria só perguntar assim, esse sistema simplificaria para o contador, para o empresário? No primeiro momento não vai simplificar, não. No primeiro momento vai ser mais complicado. Eu acho que no futuro, mais 2 ou 3 anos, eu acho que daí já vai começar um processo de simplificação. Mas ele tem que ela tem que ser feita. E foi feito agora, seja bem-vinda, mas com as críticas necessárias para que haja aperfeiçoamento. Porque eu lembro do Temer, inclusive, ele diz, não, tem que fazer, tal. Inclusive a previdenciária, vamos fazer fatiada. Quer dizer, acaba fazendo um pouquinho aqui para poder atender pontualmente ali uma necessidade, né? Agora, fazer uma reforma muito ampla, né? Ela fica uma grande interrogação também de como que isso vai ficar e como que vai funcionar. Muito complicado. Porque, Joy, como o Dr. Orestes está explicando aí para nós, né, e para quem está nos assistindo, a ideia é simplificar, né? 5 tributos, se transforma no IVA dual, né? Mais o residual, né? Isso. Então a ideia é simplificar. Só que durante o período de transição, aqueles que trabalham com essa área vão ter que lidar com tudo isso misturado. Isso. O antigo e o novo ao mesmo tempo. No caso, você está falando que essa transição vai demorar quanto tempo? Ela demora uns 10 anos. Demora, porque vai ter que adaptar o Código Tributário Nacional, né? Exato. Então, aí tem o Código Tributário Nacional que terá que ser adaptado. Tem estados que têm Código Tributário também estadual, tem município que tem Código Tributário municipal. Então, tudo isso terá que ser adaptado. Câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa. Então, vai ser muita... A gente espera que todo esse esforço realmente vale a pena, viu? E que a população realmente venha a ter o grande benefício. Possa ser beneficiada. Já ia fazer uma pergunta sobre tributos, sobre aumento, mas ele já respondeu, né? Falando da possibilidade de aumentar, né? Que, na verdade, assim, a proposta do governo é vendida de que não haverá aumento na carga tributária, ou seja, não haverá aumento no bolo, né? Para quem está nos assistindo aqui entender, imagine que todos nós fôssemos o Brasil. Então, entre nós aqui, somando tudo, não vai mudar. Mas, de repente, se diminuir aqui a parte do Germano, vai ter que aumentar do Orestes ou do Joy para compensar para o bolo ficar igual, né? A imagem é essa mesmo. Então, era isso que eu ia perguntar. Ele usou 2 exemplos muito, muito claros, que é aquele que mexe com gado e aquele que mexe com agricultura, dentro de um segmento rural. Diminui para um, aumenta para o outro. Essa seria a minha pergunta, Joy. Eu passo para você fazer. Você tem mais uma pergunta aí para fazer, né? Não, como eu falei, a minha eu já fiz. Você pode passar para a sua, hein? Tá. A questão, doutor Orestes, 72 anos de idade, né? 42 na advocacia, pelo que nós vimos aqui, né? Qual a mensagem que você traria para a nossa população, para os nossos ouvintes, para que a pessoa ganhe confiança, tenha certeza de que as coisas vão melhorar e que ela pode ser útil por um Brasil melhor? Joy e Germano. Tem várias maneiras de você encarar a vida. Você pode encarar com otimismo, como você pode encarar com pessimismo. Uma coisa, ela pode ter 2 vertentes e sempre terá 2 ou mais vertentes. Até uma testemunha, por exemplo. Acontece um acidente numa esquina. 2 pessoas presenciam aquele acidente, mas as 2 pessoas têm visões diferentes daquele acidente. Então, todas as coisas, elas têm várias vertentes, no mínimo 2. O encaminhamento das coisas na vida de qualquer indivíduo
vai depender muito do que você vai fazer com aquilo que te aconteceu. Tem um caso que é contado muito de um americano. Ele tinha 2 filhos, um com 9 anos e um com 8 anos. 2 filhos homens. E ele era um mecânico, batia na mulher, batia nos filhos e bebia demais. Trabalhava muito, chegava em casa bêbado, a mulher achava ruim com ele, ele batia na mulher e batia nos filhos, e era uma coisa difícil. E esses filhos cresceram nesse ambiente, e ele não tinha interesse em estudar os filhos. Um saiu de casa com 14 anos de idade e falou, não, eu vou estudar, porque eu ficar aqui não vai ter futuro. Não, eu vou ficar aqui, eu vou ser mecânico também, ganha dinheiro, estou ganhando dinheiro aqui junto com o papai, e continuou com o pai dele ali. E o outro saiu, foi estudar e tal. Passado 20 anos depois disso, há uma palestra a ser proferida em Nova York por um grande empresário, um cara de sucesso, que as pessoas pagavam $5.000 para assistir a palestra do cara, e estava cheio, mais de 1.000 pessoas para assistir. E ele chegou lá, e esse palestrante, e falou que o pai dele foi a pessoa mais importante na vida dele. E falou dos anseios dele, do estudo dele, falou do sucesso dele como empresário, por que ele obteve sucesso, etc. E aí, quando teve um intervalo, entre as palestras dele lá, teve um intervalo, e chega um cidadão lá, sujo, tal, desarrumado, desalinhado, e fala, eu quero falar com o palestrante aí. Eu falei, não, mas você não pode entrar, para entrar aqui tem que pagar tantos $1.000. Não, mas eu tenho um grau de parentesco com ele. Aí foram lá avisar para ele, tem um cara aí com o nome tal, e disse que tem um grau de parentesco. Manda ele entrar aqui. Aí entrou lá. Falou com ele, senta aqui, coma conosco, almoçou com ele lá. Todo mundo que estava assistindo ali ficou admirado. E perguntaram para ele, quem é esse indivíduo? Esse indivíduo é meu irmão. Olha só. Aí as pessoas que conheciam aquele indivíduo sabiam que ele era um cara que vivia bebendo, bêbado ali nas esquinas de rua, tal, e sujo, meio maltrapilho e tal. Batia na mulher, entendeu? E aí, mas é teu irmão, mas vocês são filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Sou filho do mesmo pai e da mesma mãe. Mas como é que pode você, com o sucesso dele, e dizer que o seu pai foi muito importante para você, sendo que o mesmo pai seu dele... Porque quando eu vi que o meu pai não queria estudar, batia na minha mãe e bebia demais, eu percebi que tudo aquilo levava a gente para o mau caminho. Então eu tomei outro rumo, parei de beber, fui estudar, não bato na minha mulher, crio os meus filhos em casa, tudo de acordo com princípios, aí é que ele veio, e valores que eu aprendi com o cristianismo. Então, ele passou a seguir valores e princípios do cristianismo que levou ele ao sucesso. Então, isso mostra o seguinte, o problema não é o que acontece com você, o problema é o que você faz com o que acontece com você. Na Bíblia, não sei se eu posso falar isso. Pode. À vontade. Na Bíblia, tem o caso de Davi, por exemplo, e o caso de José. Os irmãos de José bateram nele, jogaram ele num poço. E ele foi vendido como escravo, certo? Ele usou isso como experiência, teve fé em Deus, venceu as dificuldades e se tornou governador do Egito. Davi também enfrentou uma série de dificuldades, apanhou, teve que fugir, se esconder em caverna, mas tudo aquilo era Deus preparando ele para um objetivo maior. Então, a minha mensagem é essa. Olhe para dentro, cada um de nós temos que olhar para dentro de nós e vencer as dificuldades e assumir as nossas próprias responsabilidades. Não transferir os nossos erros para os outros. Quando eu errar, eu tenho que olhar e saber, poxa, mas isso aqui a culpa foi do João e Luiz, a culpa foi do Germano, a culpa foi de Beltrano. Não. A culpa foi do meu pai que me bateu demais, a culpa foi do meu pai que não me levou para estudar. Não.
eu tenho que assumir a minha responsabilidade de estudar, de produzir, de trabalhar, de cuidar da minha esposa e dos meus filhos e da minha Perfeitamente. família. Está gostoso o clima, né? Mas a Muito gente bom. tem que terminar. Joia, estamos indo para as considerações finais. Vamos para as considerações finais. Você teria a dizer aí para os nossos... muito, doutor Orestes, ter participado do nosso Podfisco de hoje. Eu acredito que os nossos ouvintes, eles vão aprender muito com essa experiência que você tem nos trazido. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio do Podfisco. Você que está conosco, ative o sininho de notificações para ser avisado quando novos episódios forem publicados. Curta, assista, compartilhe com seus amigos. Nós estivemos nessa noite com o Dr. Orestes Muniz. Eu gostaria apenas de aproveitar essa minha oportunidade das considerações finais e dizer, volte um pouquinho no vídeo e assista novamente, ouça novamente as palavras do Dr. Orestes. Ele disse coisas bastante importantes que eu tomo a liberdade de dizer que compartilho do seu pensamento. Vi um grande empresário certa vez dizer, nunca vi alguém de sucesso pessimista. Então seja otimista. Se eu tenho que escolher entre ser pessimista ou otimista, seja otimista. A história que o senhor contou dos irmãos, eu conheço uma muito parecida também. 2 irmãos criados pelo mesmo pai, mesma mãe, gêmeos. Um deles foi preso, né? Estava roubando, bêbado, maltrapilho. Quando ele foi entrevistado na polícia, foi preso, e o repórter chegou e perguntou, mas por que você está nessa vida? Ele disse assim, olha, eu fui criado assim, meu pai me batia, bebia, maltratava minha mãe, como eu poderia ter outro destino? E aí, mais na frente, descobriram que ele tinha um irmão gêmeo, um advogado, um empresário muito bem sucedido. E aí chegaram para ele e disseram assim, mas como é possível? O seu irmão maltrapilho, você um homem de sucesso, filho do mesmo pai, da mesma mãe, como é possível? Ele disse assim, ora, vendo tudo aquilo que eu vi, eu não tinha outra opção, eu tinha que ir para o outro lado, eu tinha que ir para o caminho, tinha que fazer diferente. Então, mais uma lição que o Dr. Orestes nos deixa, e a última, né? Autorresponsabilidade e mais, você não é responsável por tudo que acontece na sua vida, mas você é responsável pela maneira como você reage ao que acontece na sua vida. Eu passo a palavra ao senhor para que o senhor mande um abraço para quem está nos ouvindo e uma mensagem que o senhor achar que é importante para nós. Eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você, Germano, com você, João e Luiz, pessoas inteligentes e que conseguem desenvolver um diálogo produtivo durante todo esse tempo que nós estamos aqui. Então, parabéns a você, parabéns ao Sinafisco, a toda a sua diretoria. E quero falar a todas as pessoas, aproveitar esse momento para dizer o seguinte, leiam. Ler é uma coisa muito importante. Leiam a respeito da reforma tributária, leiam alguma coisa, procure se inteirar um pouco, porque você lendo, você poderá colaborar. Ah, mas eu não entendo nada, você não precisa entender. É importante você ler e entrar por dentro desse assunto. Mas eu vou recomendar também um outro livro para que todos leiam. Aliás, vou recomendar 2 livros para todas as pessoas. Livro número 1, leiam a Bíblia. A Bíblia é de uma sabedoria inigualável. E leia também algo sobre inteligência emocional. É muito importante a pessoa saber se controlar. Maravilha, obrigado. Obrigado. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Até o próximo.